Teve que trocar o nome, né, do nome de batismo por esse novo. Fala para nós a origem dela, o que significa Giuseppe. Fala para nós, faça uma apresentação de você aí. Bom dia, Santiago, bom dia os nossos amigos que estão nos assistindo aí pela Web Cidade. Bem, o Santiago bem disse, nós nos encontramos aí na Igreja Católica Romana e há 3 anos eu comecei um processo vocacional na Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, a igreja mais antiga do cristianismo, fundada pelo apóstolo Paulo e São Barnabé, lá em Atos, no capítulo 11. E nas igrejas ortodoxas de rito oriental, quando você é ordenado, você recebe um novo nome, como Jesus fazia. Jesus fez isso com Simão, que depois passou a ser chamado de Pedro, né? E Jesus fez isso também com o apóstolo Paulo, antes chamado Saulo, depois chamado de Paulo. E o nome simboliza a missão em que você vai receber. E o CEF do aramaico é importante, que é em homenagem a São José. José é o português, como a gente conhece, e em aramaico, a língua oficial da Igreja Síria Ortodoxa é o aramaico, a língua de Jesus, a língua que Jesus falou, que a Santíssima Virgem Maria falou, que os apóstolos falaram. Como essa igreja foi fundada pelos apóstolos em Antioquia, como registra Atos dos Apóstolos, essa igreja ainda hoje fala o aramaico em sua liturgia. Se você um dia for na celebração lá, na minha comunidade, nós vamos rezar o Pai Nosso em aramaico. Olha! Pai Nosso que estais no céu, nós vamos dizer Abunde Beshmaio. Então nós vamos rezar o Pai Nosso em aramaico, depois nós vamos rezar o Pai Nosso em português. Então, e o CEF é aramaico, José é português, simbolizando essa nova missão minha, encanando os Carajás, como você bem disse. É a primeira comunidade ortodoxa do sul e sudeste do estado do Pará. Olha! É a primeira. Nós só temos uma lá na região, dois sacerdotes, na região de Belém, região metropolitana de Belém, ali nós temos uma comunidade. O Maranhão também nós temos em São Luís e temos no interior. Brasília é onde nós temos maior número de comunidades, em torno hoje de 20 mil ortodoxos. Você falou da língua que se fala, ela é originária da onde? Onde surgiu o segmento ortodoxo? Foi antes de Cristo? Você fala em 2000 anos atrás. Quantos mil anos atrás tem essa religião? Ela surgiu, o surgimento dela? Fala um pouco. O cristianismo ele surge a partir de Cristo. A igreja ortodoxa ela é cristã. A igreja ortodoxa, as igrejas cristãs, elas nasceram inicialmente, Santiago, ali, logo no primeiro século, quando os apóstolos de Jesus, o que Jesus pediu aos apóstolos? Ide por todo o mundo e fazer com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Os apóstolos de Cristo saíram pelo mundo evangelizando e fundaram aquilo que na antiguidade nós chamávamos de pentarquia apostólica. Os apóstolos fundaram grandes 5 sés apostólicas. A primeira, Jerusalém. Ok? Então, Jerusalém, onde aconteceu o Pentecostes, onde Jesus pregou, ali surgiu a primeira comunidade cristã. Quando o diácono Estevão foi morto, os discípulos saem de Jerusalém. E a primeira cidade alcançada é a cidade de Antioquia, aonde surge a nossa igreja Síria Ortodoxa de Antioquia. Quem funda a comunidade de Antioquia? Paulo e Barnabé, e depois o apóstolo Pedro vai ser bispo lá por 14 anos. Ok? Depois, o apóstolo André funda uma comunidade em Constantinopla, a segunda capital do Império Romano. Depois, o evangelista Marcos funda uma comunidade em Alexandria e também, que é a 4ª comunidade fundada, provavelmente o apóstolo Paulo funda uma comunidade em Roma. Tanto que quem escreve a Roma é o apóstolo Paulo, ok? Então Pedro, antes de ir para Roma, ele é bispo em Antioquia, por 14 anos. O nosso patriarca, ele é legítimo sucessor de São Pedro, o 122º sucessor de São Pedro. Nosso primeiro bispo foi São Pedro. Depois Pedro sai de Antioquia e vai para a comunidade fundada em Roma. Por isso a Igreja Católica Romana, ou seja, a Sé Romana, também é sucessora
do apóstolo Pedro. Então essa pentarquia apostólica comandava as igrejas cristãs nos 3 primeiros séculos. Depois a gente teve um problema teológico no Concílio de Calcedônia, houve uma divisão entre Ocidente e Oriente. No Ocidente ficou o catolicismo romano, no Oriente ficou o catolicismo ortodoxo. Mas, Matias, qual foi o centro dessa divisão? Ali, inicialmente, foi as naturezas de Jesus. O Papa João Paulo II, depois, São João Paulo II, canonizado no Ocidente pelo Papa, São João Paulo II dizia que nós falamos a mesma coisa, mas a questão cultural e linguística, por uma questão cultural e linguística, nós não nos compreendermos, e houve uma divisão aí. Mas o problema principal, então, era as naturezas de Jesus. Jesus, a discussão do concílio era o seguinte: Jesus é Deus, 100% Deus. Mas quando ele se encarna, diminui a natureza divina, a natureza humana se dissolve na natureza divina, então os apóstolos ali, os bispos, começam a discutir e eles não se entendem. Eles defendem a mesma coisa, mas a questão cultural e linguística faz com que não se compreenda, e há aí um primeiro cisma no cristianismo entre... Lembra que eu falei que são 5 séries apostólicas? Essa divisão inicia com Jerusalém, Alexandria e Antioquia, que é a nossa comunidade. Para ter uma ideia, é uma coisa tão enraizada que ainda hoje, 1.700 anos depois dessa discussão, ainda hoje, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia faz o sinal da cruz assim: uma natureza de 2 naturezas. Uma natureza. Bishimabu Abruru Kadisho. Radalohu Shariro Ami. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro. Tu vê como foi uma discussão tão pesarosa que ainda hoje a igreja, o sinal da cruz na Igreja Síria Ortodoxa é uma profissão de fé. Aqui a Trindade Santa, um único Deus verdadeiro. Jesus, uma natureza de 2 naturezas. Mas na época os nossos bispos e patriarcas não se entenderam e infelizmente houve então esse primeiro cisma na cristandade. Ali logo no 3º século para o 4º século. Mas não existe a questão na Síria, a fala aramaica, funciona em alguma região, ou já mudou a língua? Existe, porque o arameu, tu falou da língua, o arameu é da descendência de Sam, filho de Noé. É do arameu, então, que surge o aramaico. Língua que Jesus falou, e a Virgem falou, e os apóstolos falaram, a língua oficial da nossa igreja. Ok, excelente pergunta essa sua. Hoje ainda se fala, se confunde, o que muda um pouco, como no Brasil, é o dialeto. Alguns vão falar mais o árabe. O nosso bispo, por exemplo, ele fala o aramaico muito bem, mas ele fala o árabe, né? Então, ali onde nós temos a região da Síria, mudou-se sim essa questão do dialeto. Não é mais tão original, né? Como a linguística vai mudando. Vai mudando, como no Brasil. Aqui você vai aqui pro Nordeste, se muda, né, alguns pontos da língua brasileira. A gente tem o português, que deve ser falado em todo o país, mas tem ali o dialético. Essa mudança existe também na Síria. Márcio, nós estamos entrando na Semana Santa, né? Domingo já é domingo de Ramos na Igreja Católica. Nós temos toda uma celebração que vai acontecer até domingo de Páscoa. Nós estamos no quinta semana do... Como é que a gente chama? Quinta semana que nós estamos... Quaresma. Né? Deu um branco agora. Estamos encerrando, né? E é um período, como disse o padre Dalvão, um período que os católicos, né, do IBGE vêm para dentro da igreja orar, né, faz aquele... confessar, tem mutirão de confissão, tem toda uma vida. E eu estava lendo algumas coisas que dizem assim, com ênfase no vermelho, regras de jejum mais rigorosas, as missas nas capelas ortodoxas festejam a data de forma diversa do católico e protestante, mas o núcleo comum é sempre a ressurreição em Cristo. Fala um pouco sobre isso. Excelente, eu quero agradecer, Santiago, a oportunidade
de que o povo de Canaã e o Brasil, porque hoje a internet permite que o Brasil inteiro esteja nos vendo, inclusive irmãos meus da Igreja Sírio-Ortodoxa de Antioquia. Nós temos a fé cristológica, ela é comum, porque vem de Cristo. Nós temos uma diferença de calendário, viu? O calendário que a nossa igreja segue, Santiago, é o calendário juliano. Ele é um calendário um pouco antes de Cristo. Então Jesus seguiu esse calendário. No Ocidente, a Igreja Romana, o Papa Gregório propôs um novo calendário e segue o calendário gregoriano. Então isso diverge um pouco as datas. Veja só, a nossa quaresma ou grande jejum, tem essa diferença, o grande jejum ortodoxo começa no domingo antes da quarta-feira de cinzas na Igreja Romana. E dura 6 domingos, e não 5. É maior. Percebe? 40 dias, mais de 40 dias. Vai. Por isso que é o grande jejum. É o grande jejum que a gente chama. Porque a gente tem muitos jejuns ao longo do ano. E esse é o grande jejum. E aí, se você incluir com o 7º domingo, que é o domingo de Ramos, e onde se inicia a Semana Santa. Só que o patriarca nosso, Jacob III, ele disse que nos países aonde a maioria era de católicos romanos, ele autorizou celebrar junto com o calendário gregoriano. Então nós celebramos junto com a Igreja Romana no Brasil, porque é feriado. Veja, não faz sentido. O Brasil está celebrando Sexta-feira Santa na próxima sexta-feira e eu ir celebrar uma semana depois. Não faz sentido. Então o patriarca nosso, Jacob, fez essa autorização. Então no Brasil nós podemos celebrar, tá bom? Junto com o calendário gregoriano. Então veja, nós temos a Semana Santa, aí você fez muito bem, a diferença da nossa liturgia são mais orações, mais salmos. O domingo de Ramos é marcado por 2 momentos. O domingo é um dia festivo. Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém. Então, o domingo de Ramos, preferencialmente, as liturgias celebram-se pela manhã. Na minha comunidade eu vou celebrar à noite, porque já é o horário da celebração. E à noite é que é o ponto mais penitencial na Igreja Ortodoxa, na Igreja Sírio-Ortodoxa, porque marca com a vigília que tem a parábola das 10 virgens. Olha. Lembra daquelas que se preparam, o noivo está vindo e tem uma lá que não está com o óleo preparado. Então, a parábola das 10 virgens é que marca o início da Semana Santa para nós, no domingo de Ramos, que marca esse período penitencial, o estar preparado para o Cristo que entra triunfalmente em Jerusalém, e o Padre Dalvan falava isso ontem de maneira muito bonita. Por que de maneira triunfal? Jesus segue para a cruz alegremente. Isso. Ele não segue com tristeza. Ele entra em Jerusalém dizendo... Sabendo que é eu que dou a minha vida, ninguém a toma. Eu a dou livremente. Então ele é recebido com palmas, palmeiras de oliveira. E nós vamos fazer essa mesma celebração. Às vezes nós usamos, tem mais orações na nossa liturgia, nós usamos mais incenso. Toda a liturgia ortodoxa tem incenso. Tá bom? Então, essa é a diferencial. Aí nós vamos lá para a Quinta-feira Santa, com a instituição do sacerdócio, da Sagrada Eucaristia e o lava-pés. Lava-pés. A nossa igreja faz também esses momentos. O que simboliza esse lava-pés? Fala para nós. Olha, é uma coisa até difícil de expressar em palavras o que nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou. Porque o Filho de Deus, eterno, Todo-Poderoso, que habita os céus desde sempre, como nós rezamos no nosso creio, o creio niceno-constantinopolitano, que na Igreja Romana só se reza em festas e solenidades, nós rezamos em toda a divina liturgia, Deus de Deus, Jesus, luz da luz, consubstancial ao Pai, sabe? Por qual todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então esse Jesus desce. E na Quinta-feira Santa ele desce mais ainda, até os nossos pés. Jesus se abaixa para que o homem e a mulher sejam elevados. Jesus se rebaixa até o pé, até o serviço, para que a minha natureza e a sua natureza possa ser elevada à eternidade, possa ser elevada aos céus. Então, aquele que está no céu assume a nossa natureza para que nós possamos participar da natureza divina.
Nós temos uma grande graça, Santiago. Nós temos a certeza de que a nossa carne, primeiramente, entrou nos céus e está à direita de Deus através de Jesus, que assume a nossa carne, que assume a nossa natureza. Então é esse Deus que se rebaixa para lavar os pés e dizer assim, olha, eu vos dei o exemplo. De humildade. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Eu, Todo-Poderoso, estou lavando os pés de vocês. Vocês também devem fazer isso. Simbolicamente, Jesus está dizendo, vocês devem servir um ao outro. Dá atenção. A nossa igreja lá em Brasília, em São Luís, em Goiás, né? Enfim, espalhado pelos estados brasileiros onde nós estamos, fazem entrega de cesta básica para as pessoas carentes. Continua servindo. Servindo a Jesus no próximo, especialmente nos pobres, da qual a nossa sociedade não consegue atender como deveria. E fala um pouco aí também da questão da cor vermelha. Por que cor da vida? Cor vermelha que fala aqui nesse documento que eu li ontem. Talvez aqui o documento que você leu seja de alguma outra igreja ortodoxa. Na Semana Santa, as igrejas ortodoxas orientais, especialmente a minha, a cor principal é o preto. É o preto. Diferente da igreja católica romana que usa o roxo durante a quaresma e agora, nós usamos, na verdade, o preto, simbolizando o luto. Jesus está caminhando para o Calvário. Então, na Sexta-feira Santa, a cor do altar, a do ambão ainda é o preto, tá bom? No sábado de Aleluia, somente na vigília das luzes, a vigília pascal, é que o sacerdote troca os tecidos do altar, o preto, pela cor que vai usar ao longo do ano. Esse vermelho tem vários símbolos, a cruz de Cristo, por exemplo, o sangue de Jesus derramado. Esse vermelho simboliza Pentecostes, também, o fogo do Espírito Santo descendo e dando força a essa igreja cristã. O vermelho pode ser usado durante todo o ano na igreja ortodoxa, não só agora nesse período. Esse período marca mais pela cor preta. A igreja ortodoxa, diferente da igreja ocidental, Santiago, não tem muito essa divisão de cor litúrgica, como na igreja romana, usa o verde agora, o branco ali. Não, nós podemos usar o vermelho o ano todo, o branco o ano todo, o amarelo o ano todo. Só agora, nesse período quaresmal, é que a cor prioritária não é o roxo, é o preto. Nós estamos caminhando com Jesus para o Calvário. Fala também aqui, mas o núcleo comum sempre é a ressurreição de Cristo. Exato. Eu queria que você detalhasse mais essa questão da importância da ressurreição de Cristo como centro da questão da Semana Santa. A Sagrada Escritura, ela diz, o apóstolo Paulo diz assim, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Porque muitos morreram. Então, a Bíblia não conta esse bando de gente que morreu, né? Então, após perder o pescoço. Não, mas, por exemplo, e não só isso, o Moisés, no Antigo Testamento, o diabo está brigando com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Os profetas morreram. Fundadores de outras igrejas morreram. De outras religiões, nós vamos encontrar o túmulo de Buda, com todo respeito ao budismo. Nós vamos encontrar o túmulo de Allan Kardec, com todo respeito ao espiritismo. Agora, o cristianismo, a diferença de todas as outras religiões é que no cristianismo o túmulo está vazio. O fundador do cristianismo não está morto. E aí, essa notícia é dada primeiramente às mulheres, que levantam cedo para visitar o corpo do Senhor. E aí o anjo que estava lá, elas achavam que fosse um vigia, que estava guardando o túmulo, diz, olha, ele não está aí. Está dormindo lá. E inicialmente elas pensam que aquele corpo tinha sido roubado. Que nada. O Cristo, como havia prometido, que ressuscitaria, mas como os apóstolos queriam um líder para aquele tempo, um líder que libertasse ele das amarras do Império Romano, da pressão do Império Romano, dos poderosos, eles queriam fazer de Jesus um líder político, um líder que passasse, porque os políticos passam. Todos passam. Então eles queriam, tanto que Pedro tentou fazer com que Jesus desistisse dessa ideia de morrer. Para com isso aí. Moço, não fica dizendo essa conversa não. Vocês vão te matar. Não vão matar não. Tanto a ponto de dizer, olha,
Isso já na Quinta-feira Santa, depois da instituição da Sagrada Eucaristia, né? Da ceia de Jesus. Pedro chega a dizer que vai com Jesus até a morte, se for preciso. E Jesus disse, olha, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não é bem assim, não. Quer dizer, enquanto não vier o Paráclito, aquele que vai convencer vocês de tudo que eu fiz, que vai recordar vocês de tudo que eu fiz, a humanidade de vocês ainda falará mais alto. Mas assim, a Páscoa é a grande festa da humanidade. Cristo não ficou na sepultura, porque nós não ficaremos na sepultura. Cristo não ficou adormecido. A morte não venceu Cristo. Veja, se a morte não venceu Cristo, nada pode deter aqueles que servem a esse mesmo Cristo. Nada. Né? Nem doença, nem depressão, nem pobreza, nem solidão. O apóstolo Paulo diz isso na Sagrada Escritura, né? Quem irá nos separar do amor de Cristo? Será a fome? Será a nudez? O mal do século XXI, a depressão, a ansiedade, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Jesus morre por amor a nós, mas ele ainda mais ressuscita por amor a nós. Os nossos pecados esmagam Jesus, mas o amor de Cristo por nós faz com que aquela pedra, semelhante àquela de Lázaro, naquela de Lázaro ele precisou de ajuda. Foi. Ele disse assim, olha, tirem a pedra. O que está impedindo a gente de ver Jesus? Jesus falou, olha, tira essa pedra que Lázaro não está me vendo. Quando ele me ver, ele vai levantar. Então, tirem a pedra. Jesus não precisou nem dessa ajuda. A força dele retirou a pedra. Ele ressuscitou, e ressuscitou de verdade. Tanto que ele dobrou o paninho, colocou ali, né? E deu a notícia primeiro às mulheres, depois apareceu aos apóstolos, soprando sobre eles o Espírito Santo, dando força de perdoar os pecados. A confissão, agora na Semana Santa também, os ortodoxos são convidados a se confessarem até quarta-feira, para viver bem o mistério pascal de Jesus. Tá bom? Então, Giuseppe Matias, né? Ele fala assim da importância que tem para a vida da humanidade a questão da Páscoa, né? Porque muitas das vezes a gente é iludido, a sociedade é iludida por conta de um presente de Páscoa, um ovo de Páscoa, mas a questão principal que nós temos que ter é compreender a importância da ressurreição de Jesus Cristo para a humanidade, né? Para todos nós que estamos aqui na Terra, a importância que teve essa ressurreição. Exato, foi como eu acabei de falar. O Cristo ressuscita para que a gente não padeça mais. Isso é lindo, né? Não é problema os símbolos. Tem gente que... Tem cristãos, inclusive, que é símbolo pagão, o ovo é símbolo pagão. Não. O ovo é símbolo de vida. De vida, ok? Não é problema. No Oriente, inclusive, os ovos são pintados à mão, distribuídos. É uma tradição bonita. O que não pode é substituir o Cristo, a mensagem principal. Então, não fique com medo de presentear. Inclusive, se quiser presentear o diácono aqui, pode levar na comunidade, se quiser presentear o Santiago. É igual no Natal, né, Santiago? O povo condena muito o Papai Noel. Não é para condenar. O Papai Noel, inclusive, é um símbolo cristão. Era São Nicolau, era um bispo. Um bispo, na época, não tinha essa divisão, então era um bispo católico ortodoxo. Um bispo que distribuía presente para as crianças na véspera do Natal. O capitalismo pega ele e quer vender, né? Enfim, assim como os ovos de Páscoa e tal. O coelho, essa fecundidade, a fecundidade do evangelho não é problema. A gente tem que parar de condenar tudo que é símbolo e passar a cristianizar. O cristianismo, ele cresce... Cristianizar o ovo, o paganismo. Porque como é que o cristianismo cresce, né? É exatamente cristianizando aquilo que se considerava pagão. Então, o que a gente faz com um pagão? A gente batiza. Não é isso? Então, não é nenhum problema. Mas desde que a gente não perca. Você que agora, na Semana Santa, não é feriado. Tira essa ideia, não é um feriado qualquer. É dia santo. Os nossos pais, nossos avós, bisavós, tradicionalmente, sempre foram à igreja. Semana toda. Domingo de Ramos, a igreja sempre lotou mais do que nos outros domingos. Então, você é convidado aí. Lá na minha comunidade nós vamos ter celebração às 19h30, celebração de Ramos. A matriz aqui da Igreja Católica Romana sempre lota no domingo de Ramos. Então, procure
se conectar com Deus e viver. Essa semana teve uma mulher que me questionou. Mas por que então o jejum só agora nesse período? Não, você pode fazer jejum o tempo que você quiser. Mas agora seria de maneira muito estranha a gente dizer que ama Jesus e enquanto ele caminha para o Calvário a gente vive como se ele não existisse. Essa é a diferença. Então vamos adentrar com Jesus ao Calvário. Vamos caminhar agora desde esse domingo de Ramos, vamos aclamar o Cristo que entra alegremente para doar a sua vida por amor a mim, por amor a você, por amor à sua família. Então não tenha medo de manifestar a sua fé, de levar os ramos para a igreja nesse domingo e manifestar a sua fé no Cristo que entra triunfalmente em Jerusalém para dar a vida por mim e por você e ao terceiro dia ressuscitar dos mortos. Matias, eu estou chegando a mais de 30 minutos e eu vou lhe deixar à vontade para você fazer as suas considerações finais e agradecer da sua participação aqui com a gente. Foi uma alegria ter você, você é um grande, você está na lista dos meus melhores amigos, uma pessoa de Deus, né? E agradecer, eu quero que você fizesse essas considerações finais e feliz Páscoa para você também. Obrigado, Santiago. Uma declaração dessa fica até difícil a gente continuar. Conheci o Santiago, é um grande irmão de caminhada, realmente. Mas, veja, a Semana Santa é período de reflexão, é período da gente parar um pouco as nossas atividades e de se voltar para Deus. Eu quero convidar você, não importa o que fizeram na igreja, o mau exemplo que deram, as pessoas são humanas, falham. Não importa as decepções que você teve, o líder que te decepcionou, tem alguém que não nos decepciona nunca. Esse alguém é Jesus. Então, se eu puder deixar uma mensagem para você volte para Cristo. Independente do quanto te magoaram na igreja, independente do que o sacerdote fez, do que uma liderança fez, o coordenador de grupo de oração, coordenador de pastoral fez, independente disso, Jesus está acima desses servos que são falhos e que são humanos. Volte para a igreja. Como ele me dá esse tempo para as considerações finais, eu não posso deixar aqui de convidar você a conhecer a nossa comunidade. Nós temos celebrações todo domingo, às 19h30. Vá conhecer a liturgia mais antiga do cristianismo. Você é convidado a conhecer a liturgia, como ela é bela, como ela é bonita, e se aproximar de Deus através da divina liturgia, através das celebrações. Volte para Jesus. Agora, com a cruz, ele te abraça. Eu queria, onde você estiver, feche seus olhos. Feche os seus olhos que eu quero fazer uma oração por você, pela sua família. Cristo Jesus, Filho de Deus vivo, nós estamos aqui nessa oportunidade de chegar em Canaã dos Carajás, o Pará, o Brasil inteiro, através dos meios de comunicação, através aqui da Web Cidade. Eu peço, Jesus, que com a tua cruz nessa Semana Santa, o Senhor abençoe essas pessoas que me ouvem agora. Fortaleça aqueles que estão passando por problemas psicológicos, emocionais, aqueles que estão com dificuldades financeiras, sociais, estão desempregados, ou estão com dificuldade no trabalho, estão com dificuldade no relacionamento. Jesus, eu ergo a tua cruz santa, que venceu a morte e o diabo, sobre a vida desses meus irmãos e irmãs que nos ouvem agora. Que essa Semana Santa seja uma semana interior, de bênçãos, que o teu sangue derramado lave os nossos pecados e que a tua ressurreição nos ressuscite para uma nova vida contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro. Amém. Amém. Muito obrigado, Amém. Santiago. Muito obrigado, José Matias. Que Deus abençoe grandemente você na sua